Sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas da atualidade, ligados direto ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Eu sou Norian Segato, jornalista, e hoje converso com um dos mais importantes pensadores e ativistas da luta antimanicomial, o Dr. Paulo Amarante, psiquiatra, pesquisador da Fiocruz, presidente de honra da Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental. Ele fala sobre saúde mental, patologização de sintomas sociais e critica a postura biomédica da psiquiatria, a qual chama de fraude e saber ideológico utilizado para práticas de exclusão. Confira a seguir. Olá, bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. E hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar com o Dr. Paulo Amarante, psiquiatra, pesquisador da Fiocruz. Não vou ficar aqui esticando seu currículo, doutor, porque senão a gente não sai disso, né? Pela sua vasta experiência. Inclusive, em cada evento que a gente se encontra, você está lançando um livro que você escreveu, que você fez o prefácio, que você coordenou. É uma produção muito grande que sorteio já de décadas. E isso é uma coisa que me ajuda, inclusive, a compreender esse mundo que nós estamos vivendo aqui. Mas eu queria começar a nossa conversa falando de um tema que eu já abordei aqui em outros episódios, mas eu considero sempre muito relevante. Tratar as humanidades, as manifestações humanas como se fossem doenças. As experiências vitais, que são implícitas do próprio ser humano, como depressão, melancolia, estão cada vez mais sendo patologizadas. Isso para alegria das indústrias farmacêuticas, a gente sabe. Que consequências isso traz para a sociedade e como é possível combater essa tendência, doutor? Olá, Dorian, obrigado pelo convite. Primeiro, é uma satisfação para mim estar aqui, poder conversar com psicólogos, né, de São Paulo, do Brasil, outras pessoas que certamente assistem esse podcast, que é muito importante, muito reconhecido. A primeira coisa, assim, não é só essa patologização da vida, a gente tem chamado assim, não é só para a alegria da indústria farmacêutica, é por determinação e por responsabilidade da indústria farmacêutica. Importante reconhecer que a causa maior, inclusive você falou das minhas produções, eu escrevi um artigo com o Eduardo Torre para um livro que está sendo publicado, organizado por mim e pelo Robert Whittaker, que é o autor de Anatomia de uma Epidemia, o jornalista. Esse livro fala sobre o papel da indústria farmacêutica na determinação social do processo saúde-enfermidade. Não tem nada muito novo, porque esse tema foi abordado assim, mais especificamente sobre a indústria farmacêutica em si, pela Marcia Angel, uma médica estadunidense, escreveu um livro chamado A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, como somos enganados por eles e o que podemos fazer a respeito. É um livro bomba, seríssimo, muito bem fundamentado, que ela mostra como a indústria financia pesquisas, manipula resultados, produz fatos, congressos, etc., revistas, artigos, fazendo uma propaganda que se poderia dizer enganosa e até mesmo ilegal dos medicamentos. Depois tiveram muitos outros autores, artigos, etc. O último do Robert, que eu falei, do Whittaker, chama a psiquiatria sob influência e corrupção institucional, que mostra também como os laboratórios contratam grupos de pesquisa, inclusive de universidades públicas, o que seria eticamente impossível, incorreto, contratam laboratórios públicos de pesquisa, centros de pesquisa de laboratórios, que eu digo no sentido centros formadores de pesquisa e tudo, e financiam esses profissionais com montantes vultuosos, que isso indica claramente que não é nenhuma retribuição por trabalho, colabore, pesquisa, é corrupção. E como é no caso da psiquiatria, especificamente a partir da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM se tornou um instrumento estratégico de patologização da vida. Não há, no caso da desordem mental, que é o termo utilizado em inglês, mental disorder, ou do transtorno mental, termo utilizado em português das línguas latinas, não há nenhum critério específico, laboratorial, biológico de medição. Então, depende de uma disputa de narrativas. Como eles conseguem... Desordem pressupõe que há uma ordem estabelecida, né?
E o transtorno, que é um torno, né? Porque o torno vem do formato, da forma, o torneiro mecânico, né? O torno. Então, que há uma forma ideal, um formato, aparência de alguma coisa. É uma disputa de narrativa. Eles conseguem entrar na mídia em geral, na grande imprensa. A Márcia Ângelo denuncia como artistas famosos, por algum motivo, avareza ou necessidade de maior e maior visibilidade, né? Seja pelo bem ou pelo mal, aceitam quantias vultuosas de laboratórios para chegar em programa de televisão e falar que tem transtorno obsessivo compulsivo, que tem fobia social, que são deprimidos e que melhoraram, né, que pararam de compor, de produzir, etc., quando estavam deprimidos e tal. Isso vai produzindo uma ideia de patologização. Então, por exemplo, nós não podemos mais falar a expressão depressão sem automaticamente relacioná-la à doença. Falando, claro, no sentido da vida, do comportamento. Então, a depressão geográfica, a depressão econômica, mas está sempre relacionado. Então, você fala em depressão hoje na vida do cotidiano, aí, você fala em doença, mesmo que se utilize o termo transtorno, que também é outro termo tão medicalizado, ele foi tão apropriado pela medicina. Quando você fala transtorno, você já pensa em algo irregular, uma doença. Que o transtorno, o termo transtorno, a própria Organização Mundial da Saúde fala isso, que ela utiliza esse conceito. Quando ela vai definir transtorno, ela fica meio assim, numa situação de constrangimento, dizendo que é melhor usar doença. Mas doença implica aí você ter uma quantificação, uma objetividade, mas você não tem um ansiômetro, você não tem um depressômetro, né? Você não tem indicadores, marcadores biológicos, como tem no caso da diabetes, da hipertensão. Isso não existe no caso das experiências de transtornos mentais desse conceito. Então, é uma disputa de narrativa. E, nesse sentido, eles ganham, porque eles têm a grande mídia, eles contratam os próprios laboratórios, contratam as associações médicas, publicam revistas, livros, etc., etc. Então, estamos assistindo ao momento. A segunda parte da sua pergunta, eu vou tentar ser mais objetivo, acontece que nós vamos perdendo cada vez mais autonomia enquanto cidadãos. Nós vamos nos transformando em pessoas que têm doença e, por isso, precisam de cuidado, de remédios, etc. Todas as demandas humanas em relação à melhor qualidade de vida, a projeto de vida, vão sendo patologizadas. Os problemas vão sendo individualizados. Está aumentando a depressão, é porque está aumentando na sociedade o número de pessoas que têm problema de captação de serotonina. E você retira as condições estruturais de cultura, de economia, de vida social e coletiva, uma vida que está cada vez mais isolada, né? As pessoas estão cada vez mais em processo de disputa de espaço, de direitos, etc., etc. E isso vai transformando as pessoas em pessoas sofredoras. Por isso, eu tenho evitado usar sofrimento psíquico ou sofrimento mental. E, pior ainda, transtorno mental. Eu acho que é um sofrimento humano, produzido, em certo sentido, usando a base conceitual ética de Franco Rotelli, foi meu orientador de doutorado, inclusive internacional, e o sucessor de Franco Basaglia, da experiência sofrimento em relação com o corpo social. É claro que é uma expressão difícil, ninguém vai falando isso no dia a dia, mas por isso eu reduzo para sofrimento humano. É um sofrimento relacionado à existência, mas uma existência que está em relação com a sociedade, com a forma como a sociedade lida com as pessoas, com os projetos, com as limitações, com as questões da vida. Então, por isso, os italianos, existência e sofrimento, que vem do existencialismo, da filosofia, essa ideia de que não existe possibilidade de você separar o corpo da mente. A gente critica a divisão cartesiana de corpo e mente, de homem e natureza, e acaba usando ela quando fala em sofrimento mental ou sofrimento psíquico. Não existe um sofrimento em um ser humano que não seja humano, da totalidade. E mesmo quando a gente tenta falar da complexidade da experiência usando as divisões, é um sofrimento biopsicossocial, mas você acaba acumulando coisas que você não consegue isoladamente definir.
Por isso eu falo, está aumentando o sofrimento humano, está diminuindo a autonomia. Nós estamos nos tornando, isso o Ivan Illich, autor de Nêmesis da Medicina, já falava. Quanto mais eu vou virando objeto da medicina, mais eu vou deixando de ser sujeito social. Só aqui para os nossos ouvintes, o Franco Basaglia é um dos percursores da reforma psiquiátrica, que balizou a reforma aqui no Brasil. Esse conceito de depressão ele tem se alargado com o tempo, com essa disputa de narrativa que o senhor fala. Está sendo a tristeza, que é uma coisa muito humana, muito até necessária para a formação do ser humano, parece estar sendo reprimida. Você fica em luto mais do que 14 dias, você já está com sintoma de depressão. Aí me lembra, inclusive, um pouco o alienista do Machado de Assis, Simão Bacamarte. Quem que seria hoje em dia esse Simão Bacamarte da sociedade contemporânea? Qual que é o limite entre o que é ou não doença na nossa sociedade? Isso eu não canso de dizer. Eu uma vez escrevi um artigo para uma revista. Na época eu escrevi uma revista que um aluno me perguntou, o estudante, assim, professor, eu queria estudar a reforma psiquiátrica, o que eu devo começar a ler? Eu falei, leia o Alienista, de Machado de Assis. Eu acho que o Machado, ele antecipa questões absolutamente atuais. Depois vou voltar ao Alienista, eu falei isso novamente com outra pessoa que me perguntou. E ela falou, eu já li. Eu falei, leia novamente. Você, cada vez que for ler o Alienista, você vai descobrir questões novas, questões que são absolutamente atuais. Qual é o limite de uma normalidade? Qual o limite da ordem social, do comportamento? Como essa ordem está sempre relacionada, por isso eu falei do sofrimento humano em relação ao corpo social, ao outro, a um determinado conjunto de pessoas que, por hegemonia política, econômica, social, pode dizer do comportamento do outro e acusar, essa categoria é usada na antropologia, né? Acusação, categoria de acusação, o outro de homossexual, de incapaz, de perigoso, de tudo, de hiperagitado, de hiperativo. É uma determinada. São formas de acusação. E o Machado faz isso muito bem com o Simão Bacamarte. Né? Ele acaba internando metade da população, que ele vai colocando em questão o comportamento, depois ele sente que a cidade ficou morta socialmente. Ela perdeu os comportamentos bizarros, diferentes, que dão cor, dão coloração à vida, que dão movimento à vida. Então ele vai interna a outra metade. Da vida. O tempero da vida, ele vai interna a outra metade, né? E depois ele sente a mesma coisa. E no final, ele acaba se internando, jogando fora a chave e pergunta: quem seria o alienado? Ou não seria o alienista? O alienado é a pessoa que vê no outro essa incapacidade, essa impossibilidade, essa minoridade, essa inferioridade. Então, ele coloca a questão: não há um limite para essa determinação, porque ela é predominantemente moral. Ela tem a ver com juízo moral e não científico. A psiquiatria, por isso, a psiquiatria está desesperadamente em busca de uma sede orgânica do chamado transtorno da desordem mental. Desesperadamente. É importante dizer que o Pinel, que é quem inspira o conceito de alienação mental, alienista, baseado num termo oficial da psiquiatria nos seus primórdios, né, o alienismo, Pinel já dizia, não há sede nessa lesão, porque ela é algo que diz respeito à moral, à alma, ao espírito. Isso sempre será mutável. O Pinel não era uma pessoa, não foi um conservador, não foi um organicista, pelo contrário, ele advertiu, ele lutava contra as experiências especulativas que se faziam de colocar tratamentos físicos, orgânicos, violentos às vezes, né, de expurgar a doença, né, de colocar ventosas e coisas assim, banhos frios, trabalhos orgânicos, né, que depois vão desmembrar aí com os eletrochoques, as malarioterapias, as lobotomias, etc, etc. E o Pinel dizia isso. Não há sede orgânica, porque é uma lesão, é um distúrbio do espírito, nas paixões, e usa uma terminologia da época. Então, isso é fundamental, entendeu? E o Machado, só para lembrar depois, Machado escrevia para uma revista chamada A Semana, era o cronista da Semana, né?
Depois ele presenciou, depois de ter escrito O Alienista, uma fuga histórica de internos do Hospício de Pedro II, na Praia Vermelha, depois virou Hospício Nacional de Alienados. E esses loucos fugiram, e o Machado faz uma crônica muito instigante. Não tem título, porque era a coluna da semana, mas eu publiquei num artigo, numa revista, um livro meu já cerca de 20 anos, 2003, 2005, mais ou menos, eu publiquei uma série de livros chamado Arquivos, com CH, Arquivos, né? Com português arcaico, brasileiro de saúde mental e atenção psicossocial. O artigo começa com a frase "A fuga dos doidos do hospício", e eu utilizei essa frase como título. Então, ele acompanha um fato real em que algumas pessoas fogem do hospício de Pedro II, e ele elogia, primeiro, a estratégia dos loitos, dos doudos desse hospício, para dizer que eles assim tinham uma ideia de que o louco era incapaz, não era inteligente, né? Daí que expressões, por exemplo, não sei se você sabe, que são da psiquiatria, como imbecil, cretino, idiota, são diagnósticos psiquiátricos de déficit cognitivo, conceitos que entraram no vocabulário aí cotidiano como sinônimo de pessoas incapazes, limitadas, etc. Então, primeiro, ele elogia a estratégia dos doidos que criam um tumulto em determinado setor para chamar a segurança para lá e, por outro lado, eles fogem do outro lado sozinhos, muito bem. Segundo, ele começa a fazer um jogo de brincadeira em que ele fala que todas as pessoas que ele encontrava no dia a dia, na cidade, que ele achava diferente, ele falava, isso deve ser uma pessoa exótica, diferente, porque é esquisita, se veste de uma maneira diversa das demais, se porta de uma maneira diferente. Isso é da natureza humana, da diversidade da vida humana. Quando os doidos fogem, ele começa a olhar para as pessoas da cidade com a questão se é um louco fugitivo ou não. Então, tudo que ele atribui de diferente, ele fala, porque deve ser o fugitivo do hospício. Então, é interessante como ele traz novamente a questão do alienista para a população. Então, o alienista hoje é quase todo, além da psiquiatria, dos psiquiatras, né, dos profissionais de saúde que vão incorporando essas questões, assim, essa forma de olhar o outro patologizando, e também da sociedade que vai incorporando. Que vai incorporando. Então, a gente vai sentindo, ele vai falando, até que no final ele questiona se ele próprio, ele não sabe mais, não seria um desses loucos que fugiu do hospício, pelo fato de estar se colocando uma questão tão complexa, tão diferente, tão antinatural da vida cotidiana, que é a ideia de normalidade, né? Então, ele próprio fala, não seria eu um fugitivo e não sei essa ideia da perda. Então, é muito importante. Essas questões de saúde mental, ou distúrbio mental, distúrbio humano, não tem um foco, né, físico, biológico, não é só a serotonina, mas a indústria farmacêutica, a indústria da doença continua aplicando isso. Dá para dizer que existe hoje uma epidemia de diagnósticos e incentivo a esse uso de drogas psiquiátricas, doutor? Quer dizer, e um diagnóstico de doença mental numa pessoa cria um estigma na vida dessa pessoa? Sim. Primeiro, há uma epidemia de diagnósticos, né? Inclusive, como eu falava do Robert Whittaker, eu com o Fernando Freitas, traduzimos, editamos o livro dele, um dos livros dele, premiados aqui lá nos Estados Unidos, publicamos aqui no Brasil, o Anatomia de uma Epidemia, né, que tem como subtítulo o assombroso aumento dos diagnósticos psiquiátricos, né, da utilização das pílulas mágicas, aquilo que a gente falava, mágica nesse sentido, que parece que ela vai resolver a depressão, vai produzir felicidade,
essa ideia que você dizia antes, da incapacidade das pessoas de conviverem com o sofrimento, com a dor, com a perda, com o luto, com a falta, né? E, e nós sabemos que a perda, o luto, a falta, a crise são aspectos fundamentais do crescimento humano. A ideia de crise, por exemplo, vindo da cosmovisão oriental, é um momento, né, de mutação. Né? O Fujioka é um ponto de mutação. Momento em que a crise, você está com os seus princípios colocados em xeque, as suas questões, ou desmorona um estado de conforto qualquer, com o desemprego, uma separação, a perda de uma pessoa querida. Você esquece que elas vão partir um dia. Isso produz um sofrimento muito grande, produz um desequilíbrio. Né? O Rotelli falava o estado de não equilíbrio, né? Que não é um desequilíbrio no sentido de algo negativo, mas é um desconforto. E é um momento importante de reconstrução, né? De redefinição de princípios, de metas, de projetos, etc. As pessoas não querem mais sofrer isso. Elas não querem mais experiência. Você falou, o luto passa de 2 semanas, ele passa a ser patológico. Olha, mas quem define? Isso é um princípio absolutamente artificial, externo à vida das pessoas. O luto tem significados culturais importantes, as comunidades originárias indígenas, que durante anos, isso depende de como a vida é valorizada. A morte tem a ver com o valor da vida. Significados de determinadas culturas, né? As tradições religiosas, né? Tanto cristãs quanto de outras culturas, a morte tem um significado simbólico e o luto também. Né? Me lembro no interior do Espírito Santo que as viúvas, principalmente, ficavam 1 ano usando preto. Nas casas não se podia cantar, dançar, era um luto. Morreu o chefe da família, morreu o avô, morreu um filho, morreu a esposa. Então, isso tem um significado. Então, hoje, nós estamos vendo o quanto que tudo está sendo patologizado, então, sim, está havendo uma inflação, uma hiperinflação dos diagnósticos psiquiátricos, e, por outro lado, isso significa uma diminuição, como eu estava falando, da autonomia, da vida das pessoas, está tudo virando patologia, está tudo virando doença, né? E isso, claro, que tem a ver com um mercado muito bem elaborado, muito bem fundamentado, estratégico, que claramente um pesquisador da OMS referiu-se uma vez. Hoje, a indústria farmacêutica trabalha por uma ótica de política de mercado e não mais de política de saúde. Ela não produz medicamentos por causa da demanda saúde e doença, mas sim porque ela quer vender. Então, ela começa a criar mercado, a criar novas necessidades, novas formas de patologização de doenças, disease mongering, né, ou de invenção de doenças. Isso começa-se a fazer sentido, quem fala em TDAH, que é patologizar um certo comportamento infantil, né, e esse comportamento começa a transformar-se, a tornar-se doença, à medida que os pais lidam com aquela criança como sendo uma criança doente. Fazem ou deixam de fazer coisas porque ela tem um diagnóstico. A criança começa a fazer ou deixa de fazer coisas porque ela vê que os pais lidam com ela de maneira diferenciada. A professora é idem, a vizinhança é idem, a família, etc, etc. Então, é uma coisa que devemos reconhecer, muito inteligente na indústria farmacêutica, né, e que tem claramente fonte em Foucault, entendendo? Em Michel Foucault, né, aquela coisa, nós estudamos Foucault para mudar, ampliar os direitos, a liberdade na sociedade. Tem gente que lê para aprender como fazer o contrário, assim como uma espécie de manual de aonde que se faz a defesa, o direito das pessoas, para fazer o contrário. Então, Foucault dizia assim, no caso das experiências mentais, né, a sugestionabilidade é muito grande. O ser humano ele é muito sugestionável, né, porque ele nasce da sociabilidade com o outro, a sua identidade, a sua forma de identificar-se com o comportamento,
um corte de cabelo de um artista, de uma roupa, etc., do colonizador, do dominador, identificar-se com aquele que domina, inclusive, e tudo mais. Então, quando você começa a falar de doença, né, e a fazer as pessoas se identificarem com o quadro patológico, elas se enquadram, elas se adaptam. Né? Então, como Foucault diz, para encerrar isso, do Charcot, estudando a histeria, ele pesquisava as histéricas para saber o que seria o comportamento histérico, para diferenciar da epilepsia. Então, ele perguntava às mulheres se achavam que histeria era de mulher, daí hístero, né? Vem de útero. A doença é de mulheres, própria de mulheres. Então, ele perguntava às mulheres o que elas sentiam, entendendo? Então, por exemplo, né, você sente as pernas moles, bambas, fraqueza, quando está num ambiente fechado, alguma coisa assim? Ela dizia, não, mas posso vir a ter. Assim, do tipo, estou fazendo uma figura caricatural, né? Eu não tenho, mas posso vir a ter. Se isso me der uma identidade de doente. Então, são chamados ganhos secundários. Eu começo a justificar minhas fraquezas, limitações, não como auto-reconhecimento para mudar, mas sim para poder justificar aquele meu estado. Sempre de segundo lugar, de fraqueza, de perdedor, de incapaz, essas ideias que os americanos... Autodefesa. De autodefesa, né? Os americanos... Aí eu sou perdedor porque sou doente, né? Eu sou assim porque tenho dificuldades que já são da minha... Então, tudo isso e vira, inclusive, um benefício social secundário, às vezes um benefício econômico, né? Não é à toa que os chamados diagnósticos psiquiátricos estão aumentando os afastamentos por causa de doença, as aposentadorias, né? por doença, porque é uma forma da pessoa se deslocar de um estado de direito, de luta, de cidadania, para um de dependência do Estado, das políticas, etc., etc. Recentemente esteve num fórum de psicologia na Argentina. Me falou bem en passant que era um evento conservador. Inclusive, você estava fazendo muito contraponto lá. O que estava sendo discutido exatamente nesse congresso, nesse sentido conservador? E aí queria emendar, falando assim, é possível estabelecer uma psicologia latino-americana? E, nesse sentido, qual a contribuição da experiência brasileira? Olá, você está ouvindo o Pode Sim? Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Então, porque ainda na Argentina, e eu acho que um pouco essa é a homenagem que eu vou receber, é pelo trabalho que eu tenho feito lá já há muitos anos. Eu sou doutor honoris causa da Universidade das Mães da Praça de Maio. Com elas, em 2000, começamos a organizar um seminário, um congresso internacional de saúde mental e direitos humanos. Deu origem à ideia do fórum que nós organizamos há 15 anos atrás, exatamente lá na UERJ, que inspirou muito esse último fórum da Abrasme. Depois eu criei a Rede Latino-Americana de Direitos Humanos e Saúde Mental, que ainda existe, está vigorosa. Ano que vem vamos fazer um encontro internacional. A partir daí criamos observatórios de direitos humanos e saúde mental na América Latina, e todo o processo está sendo criado aí de entender que o problema do campo da chamada saúde mental, e eu coloco sempre entre aspas agora essa expressão, que ela sempre leva a uma ideia de um ideal de comportamento, de felicidade, de bem-estar, né? Saúde, a minha saúde mental, a saúde mental da população, como se existisse algo que fosse possível deslocar, separar dos direitos humanos, dos direitos civis, sociais, né, do reconhecimento, da cidadania, né, de outros direitos, né, da vida como um todo. Parece que, então, hoje se chama de saúde mental algo que está muito ligado a uma ideia de compartimentalizar e individualizar o comportamento humano, e não pensá-lo mais coletivamente, socialmente, como determinação social de um processo que é muito mais amplo. Então, isso tem a ver com esse trabalho que eu tenho feito. Na Argentina ainda existe uma tendência muito forte
ao trabalho individual, da psicanálise, da psicologia, muito individual. Nem, às vezes, chega a ser projetos que afetam, que envolvem uma instituição, muito menos a coletividade, movimentos sociais. Então, ainda existe algumas iniciativas, como eu te falei, mas já está existindo um processo coletivo, por exemplo, de discussão de políticas. Foi aprovada uma lei na Argentina da reforma psiquiátrica da saúde mental em 2010, né, que agora começa a ser melhor implantada, está tendo um movimento importante na província de Buenos Aires, chamada Buenos Aires Sem Manicômios, né? Então, está tendo um processo coletivo de criação de economia solidária. Então, tem um processo já de economia solidária crescendo, mais coletivo, de iniciativa de arte e cultura, não restrita à arte e terapia só, ou a entretenimento para os pacientes no pavilhão lá, ou no CAPS, ficarem ouvindo música, ouvindo televisão, mas como estratégia de construção social, de atitude coletiva, né, de pertencimento, de forma de diálogo com a sociedade sobre essas condições, de produção de subjetividade, de identidade de uma pessoa que se identifica como paciente, depois, não, eu sou usuário de um serviço, depois, não, eu sou artista de uma cooperativa de teatro, né, de uma companhia de teatro, eu sou parte de um grupo de música, pertenço ao bloco de carnaval, aí, Loucos pela X, ao Bibi Tantã, sou da cooperativa que produz alimentos. Então, é um deslocamento de identidade muito importante. Isso eu tenho feito, tenho participado muito, dou aula em 4 programas de pós-graduação na Argentina, em saúde mental, sempre levando essa discussão. E sim, eu acho que nós temos hoje um movimento, América Latina Sem Manicômios. Essa é uma frase que nós lançamos alguns anos atrás, quando criamos a Rede Latino-Americana de Direitos Humanos e Saúde Mental, os direitos humanos à frente, né, da ideia da saúde mental, para destacar a questão da condição do sujeito. Não é saúde mental de pessoas com diagnóstico psiquiátrico, não é como as condições de vida de uma pessoa por sua etnia, sexualidade, gênero, condição de classe, condições materiais de vida, ela sofre constrangimentos, elas têm sofrimentos humanos que são patologizados, né, que são, às vezes, tratados de uma maneira inadequada. Então, é importante que ela consiga também, ao fazer essa inversão, entender que ela sofre, não é um transtorno mental individual, mas ela sofre consequências, né, que levam a sofrimento a partir da sua condição de ser trans, de ser negro, de ser mulher, né, de ser latino numa sociedade europeia, de ser, né, de fora numa sociedade de exclusão, né, de ser, por exemplo, o aumento do suicídio nas universidades é algo muito, muito flagrante. As pessoas estão dizendo o quê? Que tem pessoas aumentando com transtorno mental na universidade, ou que a universidade está produzindo reações coletivas de rejeição. Por exemplo, quem são essas pessoas que estão se suicidando ou tentando? São pessoas que vêm da onde? Porque a universidade é um local altamente elitista, um local de altas práticas de rejeição, né? De pretensão, de poder. Então, a universidade ela é um local, e cada vez mais, numa sociedade competitiva, acumulativa, nós estamos vendo cada vez mais o quanto que entrar e concluir uma universidade é difícil. É fundamental, então, essa pergunta que você faz, que a gente tome consciência dele para lutar contra. Existir, construindo, primeiro, tomando conhecimento de que não é um processo de aumento de doença, é um processo de aumento de patologização, estratégia de patologização, que tem a ver com um modelo econômico, um modelo de sociedade, cada vez mais prestigiando o privado, o mercantil, né, o econômico, em detrimento do coletivo, do social, etc. E segundo, por trás disso, tem uma indústria muito bem aparelhada e lucra com isso. Eu perco a minha cidadania, minha condição de cidadão,
que reivindica, que se organiza no sindicato, organiza no partido, organiza numa associação de moradores para lutar por direitos, etc., etc., fico cada vez mais isolado, mais desarticulado com os processos sociais e começo a sofrer sintomas. Sintoma não de uma doença, mas de todo um processo de exclusão, de afastamento, né, de isolamento, etc., etc. E aí, além de eu perder a dimensão política disso que é um processo de destruição social mais amplo, eu me torno paciente. Tornando paciente, eu me torno consumidor de medicamento. Então, nesse último mês aqui no meu bairro, eu vi 3 farmácias novas serem criadas em espaços grandiosos. Cada vez mais se vende remédios, né? E nós temos muito pouco controle disso. Vou encerrar assim, esse pedaço, pelo menos, dizendo que é preciso tomar alguma medida para responsabilizar também os prescritores, porque um prescritor de medicamento para uma criança de 2 anos, um medicamento que atua no sistema nervoso central, não pode sair impune. Ele não pode fazer isso porque ganha brindes, promoções, estímulo da indústria farmacêutica. Ele está interferindo na vida de uma pessoa de uma maneira muito séria, muito considerável. Então, nós temos que ver. Não sei se o legislativo nosso tem responsabilidade suficiente, compromisso ético para isso, mas nós temos entidades da sociedade civil, temos aí Ministério Público, Defensoria, Conselho Nacional de Justiça, que nós temos que encontrar algum meio, mas nós temos que dar um fim a isso e responsabilizar as pessoas que estão administrando medicamentos impunemente à sociedade como um todo, em troca, claramente, de benefícios pessoais. Essa é uma questão fundamental. A Cida Moisés, que eu conversei, também alerta sobre isso, né? Essa questão, essa necessidade de corresponsabilizar a ponta, né? O profissional que está fazendo isso. E aí você estava falando das escolas, e citando Foucault, que já falou, ele também acha assim, que a escola é uma instituição arcaica, né? 200 anos de academia, que existe basicamente para perpetuar uma elite e um pensamento. Isso se vem da universidade, esse trauma, ela vai se emaranhando também na escola básica, né? Eu acho que esse fenômeno dos ataques às escolas, acho que tem um pouco a ver também com isso, mas também me parece um pouco com essa sociedade imagética que a gente vive hoje, uma sociedade que as pessoas precisam uma busca extremada por aceitação social, por like, né? Em que, ao mesmo tempo em que se está totalmente conectado, também está muito isolado e muito invisibilizado. Existe uma invisibilidade social muito grande, que eu acho que são faces perversas desse neoliberalismo, hiperliberalismo, como se chama. E os jovens, principalmente, que estão nessa situação, acabam sendo isolados das experiências coletivas, né? Práticas culturais, práticas esportivas, práticas solidárias, que podem atuar num reequilíbrio humano. Assim, como é que esse modelo de sociedade, essa disputa individual, doutor, né? Esse Big Brother, né? Que eu preciso eliminar quem está do meu lado para poder ascender socialmente, para poder subir. Como é que a gente pode mudar esse tipo de comportamento, né, de padrão social, né? Se é possível mudar esse padrão de modo de vida, de consumo, quando eu falo consumo não é só material, mas é simbólico também, sem questionar a essência do capitalismo, é possível? Eu primeiro acho importante, eu como linkando aí, associando o que eu encerrei com o que você perguntou agora, a tomada de consciência de profissionais de saúde, profissionais que lidam com a área das ciências sociais humanas, que lidam com a sociedade de uma maneira geral, de ter uma consciência desse processo. Né? Esse processo não se trata apenas de uma atitude minha, individual, como profissional, né? No sentido de fazer uma psicoterapia, de prescrever um medicamento certo, né? A depressão está aumentando. Então, o que as pessoas estão fazendo? Estão prescrevendo antidepressivos,
O problema é que a dose está errada, está pouca, está muito, o medicamento é o errado, entendendo? Essa visão parece elementar, mas ela é fundamental. A gente tem que ter psicólogos, médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pedagogos, professores, advogados, jornalistas, que têm um compromisso com uma ética da responsabilidade, como dizia Ranhonas, com o bem-estar coletivo, com a sociedade, né? Com o futuro da nossa vida, o cuidado do nosso planeta. Essas coisas que diz respeito a uma ética que as pessoas têm ou não têm. Mas muitas pessoas com essa ética, com essa visão, com esse compromisso e responsabilidade social, elas às vezes caem na argumentação que é vendida de uma maneira muito bem elaborada pela mídia, indústria farmacêutica, através dos médicos, através das revistas, através do cinema, das propagandas, da imprensa, que é comprometida com esses interesses, que é financiada por esses interesses. Eu acho que a primeira questão é que a gente tome consciência. Você vê, eu trabalho muito com professores do primeiro grau, né? Professoras, demonstrando que essa questão do TDAH é uma questão de ponto de olhar, né? Modo de olhar. Que as crianças são mesmo inquietas, que a escola, como você falou, e a partir da Cida Moisés, que eu admiro muito, do Foucault, a escola normal, né, nasceu com esse nome. Hoje você fala com a turma nova, que eu conheci escola, o nome escola normal, as normalistas, que eram as normalizadoras, né, que eram as professoras, que faziam como função criar a ideia do adulto normal. A criança tinha que ser normalizada, enquadrada. Então a criança é rebelde, ela nasce, né, e a psicanálise contribuiu de um jeito com isso, o superego, outras ciências, outros saberes sobre o humano, e a criança tem que ser sociabilizada, ela tem que aprender a língua, assim como os colonizados, né, os chamados povos primitivos, que os europeus iam rodar o mundo aí colonizando. Aprender a língua não é só aprender a gramática correta porque existe a errada, não, é colonizar. É colonizar o pensamento, a forma de falar, o jeito de falar, os valores, os significados que estão ali. Aprender a aritmética, a matemática, é aprender o significado de valor, que a vida é quantificável e que se quantifica, né, no sentido de poder acumular. Tem todo um discurso que a gente fala, um currículo invisível dentro dessa ideia de alfabetização, de formação e etc. E que, evidentemente, lendo essas atitudes rebeldes, tem um diagnóstico agora, você sabe, para a criança, que é o transtorno opositor desafiador, TOD. O TOD, entendeu? Que é a criança que desafia, que é rebelde, reclama, não quer, questiona, é absolutamente natural. Inclusive, a psiquiatria hoje, se empobrecendo como está, ela está se enriquecendo economicamente, né? Por um lado, porque está ganhando, né, financiamento dos farmacêuticos, os profissionais, as associações, os departamentos, etc. Mas se está empobrecendo epistemologicamente. A psiquiatria hoje não lê mais, o epistemicídio dos outros saberes. Ela não lê mais filosofia, ciências humanas, não se ocupa da arte, do saber, da arte e da literatura, de outras formas de cultura, não se ocupa dos saberes tradicionais, como se tudo fosse não ciência, primitiva, ideologia, religiosidade, superstição, etc. E ela própria acredita num problema de serotonina, que é um mito. A Joanna Moncrief, psiquiatra inglesa, desmontou essa argumentação teórica. Não tem qualquer fundamento, né, de você querer reduzir que a depressão está restrita a um neurotransmissor e desconhecer todo o processo social de vida, né? Então, eu acho que a psiquiatria está se empobrecendo enquanto campo de conhecimento, nessa busca de um ideal, de uma justificativa biomédica que ela não tem.
Inclusive, quando a psiquiatria se denomina de biomédica, é uma fraude. Já vi um biólogo dizendo que é até uma ofensa, que é achar que biologia é só a química em si, né? E a biologia é uma das ciências que deu origem a isso que nós chamamos hoje de epistemologia da complexidade, né? Da multiplicidade, da teoria do caos, também como na física, que o Maturana falava, da poiesis, da autopoiese, essa capacidade de recriação, de invenção, que é permanente, né? Então, seria uma ideia de que a biologia é algo daquela visão arcaica do que é material, do que é orgânico, né? Isso seria de um empobrecimento enorme. A percepção crítica desse processo de patologização é fundamental. E o quanto que não interessa só a profissionais da área de saúde mental. Hoje, para os formadores de opinião, lideranças orgânicas da sociedade, tem que saber que essa redução da experiência humana a uma ideia de transtorno, de doença, para desqualificar a experiência humana como algo patológico, retirar o protagonismo dos sujeitos, a importância da política, do processo sócio-histórico, é uma estratégia da indústria farmacêutica e do capitalismo. A indústria farmacêutica como ponta de frente, né, de lança aí do capitalismo, nesse sentido, de nos desarticular enquanto cidadãos, enquanto coletivos, e nos utilizar como mercado também de consumo. Então, esse é um ponto importante que eu acho, na medida que combater essa maquinaria do capitalismo é muito difícil. Grande parte das pessoas que estão em manicômios judiciários cometeram crimes banais, um pequeno roubo, uma ameaça, ou foi acusado de ter feito. Muitas vezes o acusador é o patrão, é o violador sexual, entendendo? É aquele que... Ou simplesmente que fumava maconha, né? Ou coisa simples, né? Que também o acusador, ou às vezes, né, aqueles que o prendem também fumam, né? Mas, assim, está no local de classe, de lugar social, que ele pode ser acusado e retirado. Mas muitas situações de mulheres que foram vítimas de abuso e que denunciaram. Ao denunciarem, elas são acusadas de serem loucas, isso é loucura, como que um pai faria isso com a filha. O maior caso de abusos sexuais é dentro da família mesmo, violências, assédios morais, sexuais, etc. Bem, mas tem muitos juízes, isso que eu te falava, ou professores, né, que acreditam que o TDAH é uma consistência real, entendeu? Por isso encaminham ao psiquiatra ou psicólogo. O juiz que manda fazer internação compulsória, que acredita na ideia de que a psiquiatria tem uma base do conceito de periculosidade, e não que esse conceito, desde a sua origem, está muito atrelado à condição social do sujeito. Ele era utilizado na Rússia, lá nos gulags, era utilizado em alguns locais como forma de repressão a determinados segmentos de questionamento político, né? Ou individualmente, como pessoas divergentes de um modelo social, ou que estão fora de um contexto social, e que a sociedade não tem políticas públicas de educação, de saúde, de moradia, de formação. Se você for ver quem são as pessoas que estão em manicômios judiciários, que estão nas favelas, que estão nas prisões, que estão nas cracolândias, entre aspas, essa expressão, que estão nesses guetos de exclusão, nesses locais institucionais de exclusão, são as mesmas pessoas. E elas são desdentadas, não foi porque passaram a usar crack, já não tinham dente quando começaram a usar crack. Como não tinham dente, não tinham alfabetização, não tinham qualificação para um trabalho que cada vez mais é elitista, requer conhecimento, requer alfabetização, requer capacitação, etc, etc, etc. Então, desconstruir, aí eu uso esse conceito com certo rigor, né? Ou seja, desmontar essa lógica conceitual que a psiquiatria, a sociedade faz sobre a normalidade, sobre o bem-estar, etc., é muito importante. E quanto que a psiquiatria ela é um saber ideológico, né, que é utilizado em benefício dessas práticas de repressão e de exclusão.
Para mim, isso é um pouco, é o que eu posso fazer no sentido de mudar isso que você falou. Temos que combater. Para combater, temos que tomar consciência desse processo para que nós não sejamos utilizados ingenuamente nele. Temos que denunciar esse processo e temos que ampliar essa visão crítica de tal maneira que a gente tenha mais e mais pessoas. E, no mais, a história tem surpresas, né? Uma crise econômica, uma pandemia como teve agora, mudou muitas práticas sociais. A gente nunca sabe aquilo que está fora do nosso controle. Quando nós estamos vivendo um momento em que ameaçamos gravemente, né, a nossa Pachamama, entendeu? E também o nosso modelo econômico, vamos ver. Por enquanto, eu vou fazendo isso. Eu vou tomando consciência, aprofundando a minha crítica e divulgando-a através dos meios que eu tenho de falar à sociedade, pelo o reconhecimento que eu pude ter pelo meu trabalho. E eu acho que o reconhecimento que eu tenho de compromisso, né? Porque, com raras exceções, que diga que eu sou um crítico feroz, etc., etc., né? Mas a grande parte dos psiquiatras me reconhece como um interlocutor responsável, que faz reflexões responsáveis e éticas, né? Então, eu acho que isso é um ponto. E eu sinto que, cada vez mais, eu tenho psiquiatras que antes estavam até muito afastados, me procurando, me convidando, me chamando para estudar juntos, fazer coisas juntos. E eu acho que isso é um sinal importante. Sem falar aí nos psicólogos, enfermeiros, jornalistas, advogados, né? Mas é isso, eu acho que o momento é um momento de construção crítica e tomada de consciência desse movimento que se faz de patologização, né, e de desautonomização da vida humana, né, em geral, e da social, da sociedade. E até onde eu conheço do seu trabalho e acompanho essa voz crítica sua em relação a essas questões, vem acompanhado de uma reflexão ética muito grande, de uma produção intelectual, de um compromisso social, não só o compromisso individual. E aí, para a gente terminar, você já falou sobre isso, mas eu só queria retomar para a gente fazer um encerramento, é o entusiasmo dessas manifestações culturais coletivas. Como é que essas questões elas se inserem nessa busca coletiva para esse olhar que é necessário, esse olhar diferenciado, alternativo sobre a saúde mental, né? Saúde, a gente sabe que não é só falta de doença, né? É um processo. Exato, qualidade de vida, né? Condições de vida. Exato. Eu, inclusive, no início da pandemia, eu estava pensando já, um pouquinho antes da pandemia, eu tinha elaborado um projeto para concorrer a um edital da Fiocruz com a Queen Mary University de Londres e a FGV. Um consórcio dessas três instituições que abriria um concurso de seleção interna às três instituições de projetos que contemplassem pesquisadores das três instituições. Tive uma ideia, construí uma equipe inicial que procurava entrar nas comunidades. Eu conhecia o trabalho de algumas comunidades e, muito particularmente, me preocupo muito com Manguinhos, porque está ali na frente da nossa instituição, que pudesse pensar como que as pessoas falavam do seu dia a dia, do seu sofrimento, das suas dificuldades, das suas limitações, das suas aspirações, dos seus projetos, essa coisa assim, sem usar um vocabulário psi. Eu queria saber como vocês estão. O cara vai automaticamente dizer, doutor, minha cabeça tal, eu não estou bem, eu tenho tido pensamento, porque eu, do lugar que eu falo, eu já sobredetermino o que eles esperam de mim, o que eles acham que eu quero. Isso é muito difícil. A gente chega lá e pergunta. Eu vi uma pesquisa, então, uns tempos atrás, né, de uma das pessoas envolvidas, que já começava assim: como é que vocês estão de saúde mental? Aí as pessoas só respondiam tudo relacionado a esse conceito.
A saúde mental está bem, está muito problema de familiar, os casais estão brigando, qualquer coisa assim, mas tudo era as crianças tal mental. Então, bem, eu elaborei um projeto com essa inquietação, e a dificuldade seria como construir esse vocabulário, falar com as pessoas, sem que elas esperassem que o interlocutor sempre esperasse. Então, o que, que nós pensamos? Fazer uma pesquisa que não fosse extrativista, né, e que não tivesse um lugar tão definido que pudesse marcar o contexto, o resultado com o contexto inicial. O que, que nós fizemos? Convidamos pesquisadores, pessoas da comunidade que tivessem interesse em fazer uma pesquisa sobre projetos culturais na própria comunidade. E selecionamos uma equipe de pesquisadores da comunidade que estudam, que têm formação acadêmica na universitária, né, formação acadêmica, que morasse na comunidade. Então, a ideia... Aí começou a pandemia. E nós ficamos aí, agora vai ter que parar e tal. Aí pensamos assim, como eles já estavam na comunidade, e eles se locomoviam, tinham contato, inclusive também sabiam os endereços de WhatsApp de um e de outro, etc., que eles pudessem identificar como que a comunidade estava reagindo à pandemia, ao período de isolamento social, ao afastamento, a dificuldades, lidando com a falta de políticas públicas em geral, ou com situações outras que vinham ocorrendo na comunidade. Foi muito difícil, porque nós tínhamos que falar sobre algo que ele subentendesse, eu estava falando, sem entrar em nenhum detalhe de nada. Foi muito interessante, né? Nós descobrimos que foram organizados coletivos de cuidar de crianças, por exemplo, que as mães tinham que sair, as famílias ficaram com um impacto grande na organização. Um guia turístico que falava inglês, e ele decidiu fazer uma formação de inglês básico para crianças da comunidade, né? O Balé Manguinhos, que já existia, teve uma dimensão enorme, nós não conhecíamos. Por quê? Primeiro, as meninas e meninos tinham mais disponibilidade de ir ao balé e eles poderiam organizar. Mas, por outro lado, o espaço que eles usavam para o balé foi fechado na pandemia. Depois foi abandonado, choveu e alagou, tal. E depois faleceu a diretora, né, a fundadora do Balé Manguinho, de Covid, por falta de vacina. Estava aquela discussão, a gente sabe, negacionista, se existia ou não a doença, a Dayana Santos. Se existia a doença, se a vacina protegia, não protegia, ela morreu aos 32 anos. Né? E isso reforçou um pouco o espírito de coletividade, de salvação do balé. Invadiram até a escola lá, tinham invadido a escola Parque, né, a Biblioteca Parque, desculpe, tinha sido abandonada para usar de espaço, fizeram uma manifestação política, um monte de menininhas, menino vestido com as roupinhas do balé, né, uma coisa assim. E aí fomos encontrando atividades. E aí, começando a tentar sensibilidade de pegar o discurso que eles falavam, da importância que tinha atividades artísticas, desportivas, educacionais, coletivas, no sentido de dar uma liga social, um espaço de reconhecimento, de mútua responsabilidade, um espaço de pertencimento, né, de coletivização, de tomada de consciência dos problemas sociais, comunitários. Não, como essa tomada de consciência, de reuniões coletivas, de juntar o grupo, deu um salto de tomada de consciência política da condição que eles viviam coletivamente. Começaram a ter pontos de cultura naturais que foram surgindo, naquele sentido do ponto de acupuntura do Gilberto Gil, ponto de autorreconhecimento, de organização. No balé, um grupo de música, o hip hop, o slam poetry, né, várias outras de grafiteiros, e começaram a se juntar, fizeram uma rádio, criaram uma série de coisas assim que teriam. E como isso teve resultados, então, surpreendentes nessa
condição de vida geral. Estou usando sempre a preocupação, estou evitando falar melhoria da saúde mental, melhoria. Como as pessoas se tornaram mais coletivas, menos sofredoras, no sentido de ficar individualizando os problemas, criaram mecanismos de cooperação, de solidariedade, de reciprocidade. Existe vida além das concepções biomédicas, biológicas, biopsicossociais, né? Outra forma. Então, eu tenho falado muito nisso, na necessidade da gente reconstruir ou construir um vocabulário que fale da experiência humana, das limitações, etc. Talvez voltar à filosofia antes da psicologização, né? Pudesse dizer, afinal de contas, Hegel, Kant, todos escreveram sobre a alma, o espírito, sobre a vida humana, sobre a felicidade, a alegria, né? Nietzsche, tanto a potência, etc. Outras expressões que nos recuperem um pouco a complexidade da experiência humana, não restrita à antinomia, saúde e doença, que virou um problema de mercado, como a gente vê agora em tudo, né? E como a saúde vai cada vez mais sendo afunilada, né? É mais restrita, tudo está virando, a vida está virando uma grande doença. Tenho algumas dezenas de histórias de pessoas assim, em que eu vi o deslocamento de um lugar de pobre sofredor, ou doença, transtorno, etc., para um sujeito que sofre, que tem suas, mas que também tem as suas questões de reconhecimento, suas capacidades artísticas, culturais, que são identificadas e valorizadas num coletivo desse, né? Seja num grupo de futebol, como tem em São Paulo. Se torna um protagonista da própria vida. Exato. Aí em São Paulo tem a Copa da Inclusão, né? Então você tem atividades que são, às vezes, de esporte e tal, mas que você muda a sua relação consigo mesmo, mudando consigo mesmo, você muda também com a sociedade, né? E as atividades coletivas, ela tem essa função de propiciar um diálogo entre as pessoas e desse coletivo com a sociedade, né? A sociedade tem uma escuta do que está acontecendo com esse segmento social, né? E isso muda a relação da sociedade com as pessoas. Para mim, é o grande objeto da reforma, é mudar a relação da sociedade para com a ideia de loucura, transtorno, diversidade, entendendo? Não reduzi-las à doença e a uma ideia de tutela terapêutica, cuidado assistencial e sim de reconstrução de vida mesmo. A maior parte dessas pessoas teria um outro destino, um outro comportamento, se elas tivessem um espaço de educação, de trabalho, de alfabetização, de arte, cultura, de trocas sociais, né? É isso, essa perda desse espaço, somada a essa acusação de que é um portador de transtorno mental e ao capitalismo que cada vez vai nos isolando, né? Fazendo dessas atividades privadas, em geral pagas, restritas, né? Você fazer algum esporte, você tem que ir para uma academia para fazer isso, você tem que pagar a arte, a cultura. Então, acho que é uma luta também contra-hegemônica, de resistência, né, de transformação social. Doutor, eu agradeço muito pela sua disponibilidade, né? Agradeço sua lucidez, sua produção intelectual, sua contribuição para refletir sobre essas angústias do contemporâneo, né? Para deslocar o sujeito de ser consumidor para ser um cidadão de fato. Conversei aqui com o doutor Paulo Amarante, psiquiatra que é crítico da psiquiatria, presidente de honra da ABRASME, Associação Brasileira de Saúde Mental, pesquisador da Fiocruz. Muito obrigado, doutor. Eu tinha ainda mais umas 20 perguntas aqui para fazer, mas vai ficar para uma próxima conversa, que eu sei que sua agenda é bastante concorrida. Lhe agradeço muito, o sindicato está de portas abertas para o senhor, e sempre é uma honra e um aprendizado conversar com o senhor. Muito obrigado. E também estou à disposição. Agradeço o convite e a possibilidade aí. Parabéns à iniciativa de vocês do Sindicato do Psicólogo de São Paulo por esse podcast. Pode sim. Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo que busca refletir sobre temas do contemporâneo ligados direta ou indiretamente à psicologia, aos processos
transformadores. Envie seus comentários, críticas e sugestões, isso é sempre muito importante para nós. Gostou do nosso episódio? Então nos siga pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify. Isso nos ajuda bastante a sempre estar levando debates de qualidade, boas reflexões até você. Então, até a nossa próxima conversa. Tamo juntos!